Número assustador no Flamengo. O rubro-negro perdeu 50% de sócios torcedores em um ano. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto os impactos financeiros dessa debandada. Tem informação importante no Palmeiras sobre a nova joia que está sendo lapidada nas categorias de base para fazer o mesmo sucesso de Wesley, Gabriel Veron, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Quero contar também sobre o São Paulo, que pode ser líder do Campeonato Brasileiro com uma folha salarial hoje bem inferior à do início da temporada. Quero te contar também sobre Dodge, que foi sugerido a alguns clubes brasileiros da primeira divisão e despertou interesse em um paulista e em outro mineiro. E para fechar, tudo sobre o fechamento do primeiro turno do Campeonato Nacional. Acabou, mas nem tanto. Te explico daqui a pouco. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter cada um de vocês por aqui. E antes de começar a passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal, bem simples, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para também você ficar de olho nessa dica muito importante que eu tenho para passar para você. Você já ouviu falar sobre a 1xBet? Pois saiba que o maior site de apostas do mundo tem como parceiros Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre outros gigantes do futebol. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Na 1xBet você ainda pode apostar em vários outros esportes, aumentando assim a sua chance de faturar alto. Bacana, né? Então se inscreva agora mesmo e usando o código Nicola você ainda ganha o dobro do valor do seu primeiro depósito. Só para exemplificar, se você depositar R$50, passa a ter R$100 para suas apostas. Não perca tempo e entre agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo para começar a aproveitar tudo da 1xBet. Bora começar o vídeo falando a respeito do fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram duas partidas que encerraram a 19ª rodada nessa segunda-feira. A vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Atlético Mineiro e a vitória do Grêmio em cima do Red Bull Bragantino 2-1, jogo no Rio Grande do Sul. Primeiro turno acabou, mas nem tanto. É que ainda restam 8 jogos a serem disputados desse turno e que vão ficar para o retorno. 6 desses 8 jogos ainda não têm datas marcadas. Os únicos jogos já confirmados são Bahia e Fortaleza, marcado para 11 de novembro, e Vasco e Fortaleza, marcado para 19 de novembro. O Fortaleza e o São Paulo são aqueles com mais jogos por fazer, até porque se enfrentaram recentemente em jogos da Copa do Brasil. Os 6 jogos que ainda não tem data definida, desses 6, 3 são do São Paulo. Contra o Goiás e Ceará fora de casa e contra o Botafogo em casa. Não confunda, o São Paulo e o Goiás se enfrentam na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas é jogo válido pelo retorno. O jogo do primeiro turno da primeira rodada segue sem uma data definida. Já Atlético Mineiro e Atlético Paranaense devem se enfrentar em 18 de novembro, caso o Atlético Paranaense seja eliminado pelo Flamengo nessa quarta-feira da Copa do Brasil. A gente tem ainda Vasco e Palmeiras e Grêmio e Goiás que precisam ser disputados ao longo desse retorno, jogos válidos pelo primeiro turno. E o mais importante a respeito desses 8 jogos que restam é que a gente pode ter mudanças também grandes na classificação. O São Paulo, vencendo 2 dos 3 jogos que disputa, será líder do Campeonato Brasileiro no fim do primeiro turno. O Palmeiras pode pular até para o 6º lugar, enquanto o Grêmio pode chegar ao 8º, ele já é o 8º, mas ele pode estar em 8º com somente 2 pontos atrás do G4. É um afunilamento, é uma aproximação dos times que não estavam na ponta da tabela, especialmente depois que Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional andaram tropeçando nas últimas rodadas. Talvez a maior virtude do Palmeiras nos últimos meses tenha sido o aproveitamento de garotos muito bons vindos da categoria de base. Só para lembrar alguns, Gabriel Veron, o Wesley, Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Danilo que está aparecendo muito bem, o Esteves que é super elogiado e já tem uma nova joia surgindo nas categorias de base do Palmeiras. Estou falando do Giovani, meio atacante de apenas 16 anos de idade. Para ser mais preciso, ele é atacante. Ele é canhoto e joga pela ponta direita, sempre trazendo a bola para dentro. Cara que dribla muito bem, pisa a todo momento na área e faz bastante gol. Mesmo tendo acabado de estrear no Sub-17, ele já é o artilheiro da categoria no Campeonato Brasileiro. Em 5 partidas ele marcou 7 gols e o início foi impressionante. 3 gols na estreia contra o Botafogo e mais 3 gols na rodada seguinte contra a Chapecoense. O curioso é que contra o Botafogo ele entra aos 15 do segundo tempo e ainda assim com pouquíssimo tempo consegue marcar 3 gols. Menino que nasceu em Arujá em 2004, nossa, olha como é novo.
e chegou ao Palmeiras para o Sub-11. Para dar informação precisa, ele chega pro futsal e passa a treinar no campo a partir do Sub-11. No Sub-15, na temporada passada, já chamava demais a atenção, tanto que foi promovido ao Sub-17 e mesmo na idade ruim, com 16 anos, o mais novo da turma, ele já foi bem aproveitado no Sub-17. Recentemente, o Palmeiras inscreveu uma série de atletas da base, do Sub-17 e do Sub-20, na Libertadores da América. Houve um aumento no número de inscritos, cada time podia inscrever até 50, e o Palmeiras inscreveu o Giovani. E ele é o mais novo da relação do Palmeiras com esses 16 anos de idade. Foi chamado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-16, olho nele, outra joia da base do Palmeiras, que está pintando muito bem. Contei pra você num vídeo na tarde dessa segunda-feira que o Botafogo já havia escolhido um técnico. Esse técnico é sul-americano e dirige uma seleção. Não podia contar na hora, mas agora já posso dar mais detalhes. O escolhido pelo Botafogo é César Farias, técnico venezuelano que dirige a seleção boliviana. Como é que se deu esse processo de escolha? Foi um nome sugerido pelo Regis Marques ao Túlio Lustosa, que é o diretor executivo de futebol do Botafogo. O Túlio analisou, gostou. O Botafogo se acertou com o César Farias em relação ao salário, tempo de contrato. Inclusive o César aceitou ganhar menos no Botafogo do que ganha atualmente na seleção boliviana. O que falta para que esse negócio seja concluído é a aprovação da Federação Boliviana. Existe uma multa rescisória no contrato entre o técnico e a seleção boliviana. E o Botafogo não está disposto a pagar essa multa. Então, se a Federação Boliviana topar abrir mão do pagamento dessa multa, o César Farias será o novo treinador do Botafogo. Eu tentei aguardar pela reunião que está acontecendo nessa noite na Bolívia, mas até a madrugada de segunda para terça-feira essa reunião não havia acabado. Por isso eu estou gravando esse vídeo contando para você que o César Farias foi o escolhido, mas ainda falta esse detalhe importante, a aprovação da Federação Boliviana. Bora dar uma atualizada agora sobre a situação de Dodge, uma das peças mais importantes do surpreendente Fluminense, que terminou a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, esse turno, na quarta colocação com 32 pontos conquistados. Excelente a campanha do Fluminense. Acho que é o mais surpreendente de todos os clubes da primeira divisão, pelo menos até agora. O Dodge com 30 partidas e um gol disputado na atual temporada, jogador de 24 anos, revelado na base do Criciúma. Ele chega ao Fluminense em 2018 por empréstimo, é comprado no ano seguinte e seu contrato com o Flu termina agora, no dia 31 de dezembro. O Fluminense tenta há bastante tempo a prorrogação do contrato com o Dodge e esbarra sempre em alguma dificuldade. O que está ficando bem claro para os dirigentes do Flu é que o Dodge quer esperar mais um pouco antes de tomar a decisão de renovar ou não. E enquanto isso, o nome dele tem sido sugerido a alguns clubes brasileiros. Eu tenho informação de pelo menos 3 times: São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. São Paulo até discutiu a possibilidade da contratação do Dodge, mas o caso não foi adiante. Já o Corinthians e o Atlético Mineiro, de acordo com uma apuração minha, com pessoas próximas ao Dodge, o Corinthians e o Atlético se interessaram e são, a partir desse momento, rivais do Fluminense na tentativa de ficar com o atleta para a próxima temporada. O Flu não está disposto a pagar um alto salário, nem pagar luvas, o que pode complicar a situação. O Dodge deixou bem claro que preferiria ficar no Fluminense, mas se surgir uma oferta com números bem superiores, o Dodge pode se despedir do Fluminense e nem terminar a atual temporada pelo tricolor das Laranjeiras. Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro só termina no mês de fevereiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que nesse exato momento aparece na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas com 3 jogos a menos do que todos os rivais. Se vencer 2 dos 3 jogos, pula para 36, ultrapassa Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional e assume a ponta do Campeonato Brasileiro. E tudo isso é mais impressionante levando em consideração que o atual elenco do São Paulo é 3 milhões de reais por mês mais barato do que o início da temporada. O São Paulo negociou desde o início do ano 15 atletas, alguns vendidos, outros emprestados, outros que tiveram um contrato rescindido e aqueles que não fizeram parte dos planos. E contratou um único jogador. Sim, saíram 15 e chegou apenas o Luciano, que foi indicado pelo técnico Fernando Diniz, e ele veio numa troca com o Everton. O Everton está nessa conta dos 15 atletas negociados. Com isso, a folha salarial do São Paulo, que batia na casa dos 12 milhões de reais no início da temporada, nesse exato momento se encontra em algo na casa dos 9 milhões de reais. E essa economia muito grande tem a ver especialmente com as saídas do Pato, que ganhava 800 mil reais por mês, do Jusilei, que ganhava 750 mil, do Everton, que foi negociado com o Grêmio e tinha salário de 500 mil, o Anderson Martins, zagueiro, que foi parar no Bahia, ganhava 400 mil por mês no São Paulo, além do Hudson, que está no Fluminense e tinha salário de 250 mil reais. Como eu contei, o Luciano foi o único reforço e chegou ganhando 400 mil reais.
essa balança entre saídas e chegadas, além de inclusos outros vários jogadores de menos importância, garantiram 3 milhões de reais de economia ao São Paulo por mês. Se a gente multiplicar por 13, os 12 meses mais do 13º, a gente está falando de uma economia de 39 milhões de reais por temporada, número especialmente importante ainda mais nessa época de pandemia, com várias das receitas comprometidas. Outra constatação importante em cima desses movimentos feitos no elenco do São Paulo diz respeito à abertura de lugares para atletas da base. O São Paulo vence o Flamengo por 4-1 no Rio de Janeiro nesse domingo, com 5 jogadores titulares formados em Cotia. E aí é importante contar que, por exemplo, o Pato sai e abre espaço para o Brenner. O Jusilei sai, o Hudson também, abrindo espaço, por exemplo, para o Luan. O Anderson Martins vai embora, ele era reserva, mas a partir daquele momento abriu espaço para o Diego Costa, que um pouquinho mais para frente virou titular. Enfim, com todos esses movimentos e com garotos sendo utilizados como titulares, o São Paulo também tem a perspectiva de, num futuro próximo, também poder negociar esses atletas pro exterior. O Diego Costa é avaliado hoje em algo na casa de 5 milhões de euros, avaliação do próprio São Paulo, tá? O Gabriel Sara entre 6 e 7 milhões de euros, e o mais valioso desses jovens que têm sido utilizados mais recentemente é o Brenner, que com um passaporte italiano certamente vai valer mais do que os 10 milhões de euros atuais. Esse passaporte deve ficar pronto, de acordo com o Fernando Garcia, que é empresário do Brenner, entre junho e julho do ano que vem. Bora falar agora sobre o Flamengo e a perda de aproximadamente 75 mil sócios torcedores num período de um ano. Há exatamente um ano atrás, em novembro do ano passado, o Flamengo calculava ter 150 mil sócios torcedores. Todo mundo animado com a perspectiva da conquista do título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, que viriam a ser conquistados os dois títulos algumas semanas mais tarde, ainda no mês de novembro. Veio a pandemia do coronavírus, a impossibilidade das pessoas, dos torcedores estarem no estádio, e o programa de sócios torcedores do Flamengo não para de perder associados. Eram 150 mil, como eu disse, em novembro do ano passado. Em abril desse ano, já sofrendo os impactos da pandemia, a gente tinha 115 mil sócios torcedores. Em maio, 105 mil. Chegou o mês de junho e caiu para 95 mil sócios torcedores. Agosto foram 85 mil sócios torcedores, em setembro 80 mil, em outubro eram 75 mil sócios torcedores e a última atualização na madrugada de segunda para terça-feira, nesse dia 3 de novembro, a gente tinha 74.134 sócios torcedores, número oficial divulgado pelo próprio Flamengo em seu site dedicado aos sócios. O pior é que, além de perder 75 mil associados, o Flamengo ainda virou alvo de vários processos no Procon desses sócios torcedores. É que vários deles decidiram cancelar o programa de sócios torcedores e o Flamengo está cobrando uma multa pela quebra do contrato. Os torcedores alegam que estão impossibilitados de irem ao estádio, ou seja, não acham que o Flamengo tem o direito de cobrar multa. Muita confusão em processos na justiça. Queria te contar alguns números de que representam essas baixas, esses 75 mil sócios torcedores que se foram. O Flamengo estimava para essa temporada um faturamento só com sócio torcedor, outro número oficial, que está no orçamento do clube divulgado no começo do ano. O Flamengo imaginava ser capaz de faturar 96 milhões de reais com seu programa de sócios torcedores. Até 30 de setembro, ou seja, depois de 9 meses, outro número oficial divulgado pelo Flamengo, a arrecadação foi de 52 milhões de reais. E a estimativa para esses 3 meses finais do ano, com a queda constante de sócios torcedores, é que o Flamengo não ultrapasse 65 milhões de reais de faturamento com os sócios torcedores. Ou seja, são 31 milhões de reais a menos faturados por conta da pandemia do coronavírus. Tem um único número positivo em cima de toda essa história, mesmo com a debandada geral, o Flamengo vai faturar mais em 2020 em relação a 2019 com os sócios torcedores. Foram 39 milhões de reais faturados ao longo da temporada passada, só que a estimativa era de 96 milhões de reais. Imaginava-se um crescimento de 47% em relação ao ano passado. Outra coisa que eu queria destacar para vocês: se o Flamengo tem nesse exato momento 74.134 sócios, vamos trabalhar com um número redondo. Se o Flamengo tem hoje 74 mil sócios torcedores, o mesmo não dá para dizer em relação ao Vasco, que de acordo com sua última divulgação apresenta nesse momento 113.266 sócios. Ou seja, 74 mil para o Flamengo, 113 mil para o Vasco da Gama. O rival do Flamengo tem quase o dobro. Quase o dobro eu estou forçando um pouquinho a barra. Mas tem bem mais
sócios torcedores na comparação com o Flamengo, mesmo vivendo um momento dentro de campo muito pior e mesmo tendo uma torcida menor do que a rubro-negra. Antes de fechar o vídeo, eu queria saber de você, torcedor do Flamengo que já foi sócio torcedor, os motivos que o fizeram abandonar o programa e se você pensa no futuro em voltar a ser sócio torcedor assim que as arquibancadas estiverem possibilitadas de receber público. Beleza? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje, dessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido as informações e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola Bem Fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola, super fácil para virar membro. Tem um botãozinho azul escrito Seja Membro aqui embaixo. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos, aquele que melhor cabe no seu bolso e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola, participar da liga exclusiva do Cartola FC, tem também lives exclusivas e informações importantes via WhatsApp que eu mando em primeira mão, tem bastante coisa legal. Dá uma lida aí, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Nos vemos de tarde com mais informações e muito vídeo bacana. Tchau, tchau!